Saudações, nossos caros internautas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, como sempre, iremos tratar um tema bastante relevante para o Estado e para os contribuintes. Falo eu da jurisdição fiscal. Iremos falar das realidades e desafios em torno da jurisdição fiscal. E para nos ajudar a entender melhor este universo, temos conosco o Dr. Edmar Barreto, ele que é especialista em direito fiscal e também contencioso administrativo. Portanto, ele tem uma larga experiência e é muito reconhecido, portanto, pelo seu contributo académico e prático. E o Dr. Edmar acaba de lançar este manual, que é o Manual de Direito Processual Administrativo Contencioso, que já está disponível, já podem adquirir este manual, que custa 1.300 meticais. Dr. Edmar, é um prazer ter-te connosco aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito obrigado. Saudações a todos. Pronto, espero poder trazer aqui, compartilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência, aquilo que é o nosso conhecimento e poder trazer para todos os internautas e, acima de tudo, abordar um pouco mais sobre a jurisdição fiscal, ordenamento jurídico moçambicano. Certo, não foi fácil trazer aqui o Dr. Edmar para essa conversa, mas felizmente já cá está conosco e podemos tratar o nosso tema. Para começar, doutor, o que é que nós podemos entender com essa questão de jurisdição fiscal no contexto moçambicano? Pronto, o termo jurisdição, na verdade, tem que ver com a especialidade, ou seja, podemos ter dentro de um conjunto de organismos que podem julgar sobre determinadas matérias. Portanto, falar da jurisdição fiscal seria efetivamente falar de uma jurisdição especializada, onde lida com matérias ligadas ao tributo. De um lado temos o sujeito passivo, do outro lado nós encontramos o Estado como o sujeito ativo, né? Então, nesta relação entre o Estado e o contribuinte, normalmente podem surgir alguns litígios. Então, a jurisdição fiscal faz parte, ou seja, tendo em conta o nosso ordenamento jurídico, ela está dentro da jurisdição administrativa, mas não quer dizer que ela não é autónoma. Tem autonomia, também que existem em Moçambique tribunais fiscais que são tribunais especializados para dirimir matéria fiscal. Dentro da mesma jurisdição administrativa, nós também encontramos a jurisdição aduaneira, portanto, que seriam essas duas que lidam com o tributo. A jurisdição fiscal lidando com o tributo interno e a jurisdição aduaneira com tributos externos, impostos externos. Então, de uma forma resumida, quando falamos da jurisdição fiscal, estamos a olhar nessa perspectiva. Ok, e pelo que eu percebi, falou aqui já na fase final da sua locução de duas instituições. Fala dos tributos, da instituição que cuida dos tributos internos e externos. Certo. Nesse caso, podemos entender que existem dois tipos de tribunais. Sim, ali encontramos os tribunais fiscais com os tributos internos e temos os tribunais aduaneiros para lidar com tributos internos, ou seja, desta relação comércio externo, tanto importação e exportação, é tratada de forma específica junto dos tribunais aduaneiros. Ao passo que os impostos internos, estes são todos os litígios que daí advêm, são tratados junto da jurisdição fiscal. Portanto, se quiséssemos olhar, fazer uma jurisdição una seria como noutros países adotam, seria a jurisdição tributária, tá, onde estão inclusos os litígios aduaneiros, fiscais e aduaneiros. Mesmo quando abordamos em termos de direito fiscal, nós falamos, há autores que preferem falar direito tributário e nisto incluem o direito aduaneiro e o direito fiscal. Portanto, para falar de um único ramo, direito tributário. Ok. E como é que nós podemos distinguir essas duas instituições? Falo eu da instituição que cuida dos impostos a nível interno e a nível externo com a jurisdição comum. Ok. Prontos, a jurisdição comum, na verdade, a grande diferença tem a ver com a natureza dos litígios, né? Quando nós olhamos para a jurisdição comum, lida com processos comuns, estamos a falar sobretudo de processos penais e civis, de uma forma generalizada. Então, dizemos que todos estes litígios fazem parte da jurisdição comum.
Enquanto que o direito tributário ou fiscal e aduaneiro, esta é uma jurisdição especializada. A natureza dos litígios que daí advém tem a ver com os imbróglios ligados a tributo, quer seja interno ou externo, dependendo no fiscal ou aduaneiro. Então, a grande diferença há de ser mesmo essa. Se alguém tem um processo ligado à família, por exemplo, menores, tem uma situação criminosa que não seja crime fiscal ou aduaneiro, então a jurisdição será comum, porque lá trata de todos os assuntos comuns, como o nome já diz, comuns. A natureza dos litígios lá na jurisdição comum tem que haver mesmo com questões comuns, questões criminais, questões cíveis, e nas questões cíveis nós encontramos obrigacionais, reais, família, sucessões, entre outras, todas as esferas da vida. Mas na jurisdição comum depois existem jurisdições especializadas dentro da jurisdição comum, como por exemplo família menores, tribunais laborais, tudo mais. Mas esses fazem parte dos tribunais comuns de jurisdição especializada. Esta é a grande diferença. Tem a ver com o objeto e a natureza dos litígios nestas duas jurisdições. Então podemos concluir também que a jurisdição fiscal também é uma jurisdição especializada. Sim, sim, sim. É uma jurisdição especializada. Porque mesmo na jurisdição fiscal também julgam crimes, mas são crimes tributários ou crimes fiscais, né? O legislador moçambicano chama de crimes tributários não aduaneiros. Portanto, essa é a designação que a LIDA trata também de crimes, mas apenas crimes ligados ao fisco. Ou, quer dizer, o descaminho, quando estamos no aduaneiro, mas, por exemplo, fraude fiscal, a elisão fiscal, este é tratado, é um processo criminal, mas de natureza tributária e, por conseguinte, há de ser julgado no Tribunal Fiscal. Ok. O contrabando também faz parte de. Sim, um contrabando é um crime, o legislador chama, apelida de crimes, são crimes tributários aduaneiros, no caso, né? São crimes aduaneiros. Portanto, já não são julgados no Tribunal Fiscal, mas sim nos tribunais aduaneiros. Ok. E se eu bem me lembro, a disposição do anterior código foi revogada. eh, Previa o crime de contrabando e o crime de descamija no Código Penal. Sim. Eu fico sem perceber, sabendo que a jurisdição fiscal é uma jurisdição especializada, como é que o legislador, dentro do Código Penal, vai prever também o crime de descaminho e contrabando? Exato. Aquilo, por acaso, até na altura gerou alguma polêmica relativamente à competência para julgar esses crimes. Exatamente porque no Código Penal ou seja, o Código Penal passou a tipificar e ainda mais, tipificar de forma contrária ao Código de Contencioso Tributário e à Lei Geral Tributária. Então, entendia-se naquela altura que, por ser lei posterior, revogava a Lei Geral Tributária. E este não era o entendimento que se encontrava. E, por via daquilo também, acabava abrindo espaço para que os tribunais comuns se arrogassem como competentes para julgar aquelas matérias. Mas depois, felizmente, houve no atual código, o legislador acabou retirando e repestinando a Lei Geral Tributária, os dispositivos da Lei Geral Tributária, portanto, e ficou de forma clara, mais uma vez, de que esses crimes devem ser tratados de forma na jurisdição especializada. Então, aquilo naquela altura trouxe realmente, eu recordo, um processo em Manica, por exemplo, que teve essa situação, tratava-se de descaminho e o Tribunal Comum, por via da disposição do Código Penal, achava-se competente, mas existia uma lei especial que regulava sobre o contencioso aduaneiro. E, claramente, depois de alguma discussão, o Conselho Constitucional veio mesmo naquela situação a dizer que porque houve um princípio da desaplicação da norma e o acórdão veio a confirmar que aquilo era de uma jurisdição especializada, que tinha que ser julgado nos tribunais aduaneiros e não no Tribunal Comum. E, felizmente, no atual código já não se encontra esta problemática, porque houve a repestinação dos artigos 204 e 206, se a memória não me trai, da Lei Geral Tributária, portanto, e resolveu-se o problema. Oh, Yeah. que bom que se vê que o legislador
já trouxe aqui um espírito uno. Sim, até porque esta problemática também já tinha sido levantada mesmo antes dessas disposições, porque a Constituição diz que está plasmado que não se pode criar jurisdição, tribunais especiais. Ok. Então, muitos aplicadores da norma, muitos doutrinários, entendiam que por via daquela disposição constitucional, não podia o Tribunal Fiscal nem o Tribunal Aduaneiro julgar de forma específica os crimes tributários, né? Portanto, esta problemática era mesmo, entendiam que estaria-se a criar aqui um tribunal especial, mas efetivamente o entendimento que se deve ter do dispositivo constitucional não é exatamente que o Tribunal Fiscal e o Tribunal Aduaneiro são tribunais especiais, não, é uma jurisdição especializada. Agora, teríamos a questão de criar tribunais especiais é, por exemplo, na questão do terrorismo que está a acontecer em Cabo Delgado. Ok. E nós criarmos um tribunal simplesmente para julgar o terrorismo. Aí estaríamos a violar o dispositivo constitucional. Mas neste caso não, porque é uma jurisdição, até porque a própria Constituição reconhece a existência dos tribunais fiscais e aduaneiros como sendo fazendo parte da jurisdição administrativa. Ok, ok. É interessante, até porque se as minhas pesquisas indicam que esses tribunais foram recentemente criados. Sim, 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 sim. São tribunais com muito tempo, Não, diferente do que acontece com os outros tribunais. exato, exato. E já agora, assim, ao todo, em Moçambique temos quantos tribunais de natureza tributária a funcionarem? Para já, pronto, temos Manica, agora em pleno, né? Pronto, vamos lá. Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado, Nampula, Maputo cidade província, pronto, Inhambane também acabou. Faltam apenas ser instituídos tribunais fiscais na província de Niassa e Gaza neste momento. Falta Niassa e Gaza neste momento. Portanto, mais recentemente criado é o Tribunal Fiscal de Manica, Tribunal de Inhambane e Tribunal de Cabo Delgado. Mas ainda não reúnem quórum, por acaso estou na Eu sei que Dona Edmar aprovou já e eu, juiz, se calhar só está à espera de uma secção para começar Sim, sim. a julgar. Exato. E meus parabéns desde Tá, já. muito obrigado. Vamos fazer o coro. Falta o coro, porque os tribunais fiscais, para diversas matérias, é um tribunal colegial, composto por três juízes que fazem o coro. Então, nas infrações tributárias simples, que vão até 70.000, o juiz singular pode julgar. Mas nas infrações tributárias complexas, ali já que vai acima dos 70.000 meticais, é preciso um coro deliberativo, portanto, três juízes com a composição do tribunal neste momento, segundo a lei da organização dos tribunais fiscais. Ok. Agora, falemos do funcionamento. Como avalia, sendo o tribunais recentemente criado, tendo em conta já agora a sua experiência que vai passar já para como quadro destes tribunais, como avalia o funcionamento, tendo em conta a eficácia real na resolução dos litígios fiscais e aduaneiro? Pronto, os tribunais aduaneiros, neste momento, são os mais ativos, né? Vamos assim considerar, são os mais ativos. Ahm, os tribunais fiscais, o que acontece na jurisdição fiscal é que os litígios fiscais, no âmbito das garantias dos particulares, por exemplo, temos as garantias administrativas e as garantias jurisdicionais. Portanto, neste momento, a configuração do litígio fiscal, primeiro ele pode conhecer uma primeira fase que é a fase administrativa. Ok. É junto da autoridade tributária. Junto da autoridade tributária existe uma divisão lá, um órgão que chama-se Divisão do Contencioso Tributário, onde julga questões das infrações, julga não, analisa as situações das infrações, penalizações e por aí em diante. Então, o que acontece é que para o litígio transpor para o Tribunal Fiscal, das duas uma, ou o contribuinte tem que reclamar, ou trata-se de tem que haver uma reclamação sim, ou por outra via
no final, a autoridade tributária pode mandar os processos não contestados para o Tribunal Fiscal para haver condenação, porque eles não podem, não é uma instituição, não é jurisdicionalizada, ou seja, não é tribunal, tem que mandar para o tribunal para fazer. Então, muitos dos litígios acabam resolvidos na fase administrativa, né? Aí eu chamo a atenção ao Ministério Público, que existe o Ministério Público junto aos tribunais fiscais, devem ter maior ação. O Ministério Público não pode apenas esperar, é o detentor da ação penal, não pode esperar que a autoridade tributária envie os processos. O Ministério Público tem que ter a iniciativa processual de ir fazer a investigação, verificar. Eu sou apologista ou defensor de que o Ministério Público deve trabalhar com a divisão de contencioso tributário junto à autoridade tributária. Por quê? O nosso histórico, o histórico da jurisdição fiscal em Moçambique, nós sabemos que na era colonial não existia um tribunal fiscal como tal, ou seja, tínhamos o princípio do administrador-juiz. A própria autoridade tributária podia emanar decisões, podia condenar e tudo mais. Mas isto mudou-se com a Constituição de 1990. Mudou-se e a jurisdição passou a ser jurisdição especializada. Tem que haver uma maior atuação do Ministério Público, que é para as infrações. E não só, por exemplo, há autos de notícia, de transgressão, enviados para o Tribunal Fiscal mal elaborados. E o Ministério Público é o garante da legalidade. O Ministério Público é o detentor da ação penal. E estes tipos de processos têm a natureza penal. Se tem a natureza penal ou criminal, tem que haver intervenção do Ministério Público. Não passa um processo que vá à vista ao Ministério Público só para vista. O Ministério Público, sua função não é essa. É garantir a legalidade e ser, como detentor da ação penal, deduzir a acusação, se possível, nos casos dos crimes, e pronunciar-se sobre as transgressões que aí estão. Então, tem que haver uma maior eficiência, uma maior interligação entre o Ministério Público e a autoridade tributária. E a autoridade tributária, pronto, não vamos deixar de falar, mas fala-se, né? Fala-se do aspecto corrupção, né? Portanto, que são alguns dos motivos que fazem com que os tribunais, com que os processos não caminhem para os tribunais, são resolvidos todos a nível administrativo. Pronto. E é mais ou menos isso. Ainda bem que falou da corrupção, porque isso ia me levar à minha próxima questão. Tendo em conta ainda o antro da eficácia real na resolução dos conflitos fiscais dentro dos tribunais, falou de 3 atores nesse processo, que é a autoridade tributária, o Ministério Público e os próprios tribunais. Para além da corrupção, nós não podemos falar de uma certa lentidão, da morosidade na tramitação processual, tendo em conta que, conhecendo a conjuntura, alguns processos, como bem disse, não são remetidos ao tribunal. Acabam, podemos dizer, morrendo lá na autoridade tributária. Sim. E não são poucos, se calhar são vários. Como avalia essa questão da corrupção e depois da morosidade e complexidade processual em face da atuação desses 3 atores? Pronto. Na verdade, nos tribunais, pronto, pela experiência enquanto advogado, os tribunais fiscais têm tido uma demanda razoável e aqui em Sofala, por exemplo, as respostas têm sido flexíveis. O grande problema é mesmo o início do processo, porque para o processo chegar ao tribunal, ele começa, como dizia, na autoridade tributária. Então a autoridade tributária tem que ser mais célere e flexível, né? Os repórteres, por exemplo, as cobranças, vamos imaginar, uma das dificuldades que em tempos apurei é que as notificações, há vezes em que os contribuintes estão distantes. Para notificar os contribuintes distantes, tudo bem que tem aquele período, tem os prazos dilatórios, édito, por exemplo, uma notificação por édito para um contribuinte que está em Amatanda, se calhar não vê jornal, o jornal diário mal chega em Amatanda, como ter acesso a esse edital. Só para descortinar, desculpa ter de cortar. Sim. Que é isso de notificação por édito, que é para os nossos internautas entenderem isso, porque Sim. senão... Assim, as notificações podem ser feitas na pessoa do contribuinte e não conseguindo localizar o contribuinte, pode ser fixado editais, quer seja no jornal mais vendido, pode-se lá colocar uma espécie de anúncio, se quiséssemos usar o termo comum,
um anúncio, que é o edital, que está a notificar o contribuinte para comparecer à autoridade tributária e regularizar a sua dívida tributária. Como pode ser fixado também junto das vitrines da autoridade tributária. Mas junto das vitrines normalmente é menos eficaz, porque se o contribuinte não foi à autoridade tributária, não há de ser passando por lá a ver e não terá conhecimento. Então, essas têm sido algumas das questões que têm levado à ineficiência das notificações aos contribuintes. Isso atrasa sobremaneira o processo, porque mesmo ainda dá-se um prazo e depois daquele prazo deve até que envie-se para o tribunal deve voltar a notificar o contribuinte. Então, é um dos motivos. Nós sabemos que, por lei, não se pode conceder moratória, ou seja, não pode haver manobras dilatórias para atrasar ou evitar o pagamento do fisco. Então, normalmente, essas têm sido as dificuldades no seio da autoridade tributária. E a corrupção, né? Pronto, disse muito que o nosso sistema não é informatizado, infelizmente, ainda não está pleno. As declarações, as guias são entregues no guichê, né? Na recepção da autoridade tributária, e muitas das vezes essas infrações são detectadas no momento da entrega das declarações, atraso da declaração, e nós sabemos que facilmente pode ser ludibriado. Por exemplo, se a declaração tinha que ser entregue até dia 20 do mês seguinte, reportando o imposto do mês anterior, portanto, se eu entrego no dia 30 ou a posterior, é o homem que está a receber, ele pode colocar a data anterior e colocar e dizer que o documento estava de alguma forma baralhado e nem temos como provar que o contribuinte. Então, são algumas situações que podem servir como manobras. Isso, de fato, complica de sobremaneira a eficácia Sim. e todo este trabalho. Trabalho, exatamente. É importante informatizar, isso garante maior credibilidade. Exatamente, ao sistema, hoje posso dizer, garante, e não só porque, dando exemplo de alguns países, em muitos países europeus, o sistema já está todo informatizado. Até para a submissão da declaração, o contribuinte não precisa dirigir-se à autoridade tributária. Do seu escritório, acessa a plataforma, preenche a guia, emite, eles geram recibos através do recibo e da referência gerada, efetua o pagamento, envia o comprovativo e também poupa papéis, tempo, é muita coisa que fica aqui resolvido. Pode ser resolvido. É. Na sua experiência, quais são os tipos de litígios mais recorrentes no âmbito da jurisdição fiscal? Pronto. Pela experiência, os crimes fiscais são de pouca ocorrência. Ocorrem mais as transgressões fiscais. E as transgressões têm muito a ver com o atraso ou a não entrega da prestação tributária. Então, têm sido os mais frequentes. Na jurisdição aduaneira, tem-se falado muito da questão do contrabando, né? Do contrabando. Contrabando, descaminho, né? O contrabando e o descaminho são as duas que muito se fala na jurisdição aduaneira. E, quer dizer, por falta de cultura jurídica, se calhar, seja por isso, não são muitas as reclamações contenciosas mas é que os contribuintes, quando quando discordam de uma decisão da autoridade tributária, muitos deles optam mesmo por reclamar junto da autoridade tributária. Mas tem outro meio, que é socorrer-se do Tribunal Fiscal, e até se calhar, quanto a mim, seria mais eficaz. A reclamação teria melhor efeito, né? Melhor eficácia, sobretudo, porque seria um órgão diferente da autoridade tributária a ajuizar a sua reclamação. Mas se calhar por falta de conhecimento jurídico, e como bem disse o Dr. Germano no início, os tribunais fiscais são recentes, há quem até nem sabe que existem o tribunal fiscal. mesmo questionários por serem novos, há quem Sim. não sabe da existência destes tribunais. Há quem não sabe que existe um tribunal fiscal para dirimir matérias. Então acha que tudo tem que resolver na autoridade tributária. E lá, claramente, os agentes vão se aproveitando desta ignorância. Das pessoas. E isso também pode propiciar a própria corrupção. Corrupção, exatamente. Porque aí assusta-se. Olha, por essa transgressão, a multa aqui é 2 milhões.
O contribuinte já está lá, um pequeno comerciante, está a olhar a sua banca, regime de ISPC, imposto de pequenos contribuintes, o seu lucro nem chega a 2 milhões, como é que é de fazer tendo uma multa de 2 milhões? Ele já está aí preocupado, epa, aceita dar aquele 10, aquele 20 aí para Eles vão ter ver o resolvido por aí. resolver. Sim. É importante digitalizar isso. Exato. Esse é um grande desafio. Mas antes de falar dos desafios que envolvem também a própria digitalização desses serviços, ahm, uma dúvida. E essa dúvida tem que ver com a interpretação do texto, salvo melhor entendimento do texto legal, naqueles casos em que Maria cometeu uma infração ahm, fiscal. E nesta infração o tribunal, vamos lá, decide condená-la ao pagamento de uma certa multa. Para além de condenar ao pagamento de uma certa multa, ao mesmo tempo o mesmo tribunal confisca o bem sobre o qual reside o litígio. Ou seja, nós temos aqui duas punições. Temos a multa, depois temos o confisco do próprio bem. No seu entendimento, não estaremos aqui nós a aplicar duas sanções sobre o mesmo objeto, porque alguém já me apareceu com uma questão como essa, em que, pronto, o tribunal aplicou uma multa, eu quero pagar, tenho vontade de pagar a multa, mas ao mesmo tempo apreenderam o bem. Prontos, pode ser, mas nestas situações são chamadas as penas acessórias. Ok. Nem toda infração contém uma pena acessória. Se o tribunal ou qualquer outro organismo com competência tributária aplicar uma pena acessória não prevista, aí estaríamos diante de uma dupla sanção. E os princípios de direito penal proíbem, o ne bis in idem proíbe que seja aplicado sobre a mesma infração dupla sanção. Agora, se a própria lei já prevê, aí não teríamos como, porque as penas acessórias elas têm em vista, acima de tudo, assegurar, primeiro, que o crime ou a infração não continua a ser perpetuada ou não continua a ser praticada. Vamos, por exemplo, pegando o exemplo, um despachante aduaneiro que efetivamente está constantemente a ser alvo, ou seja, a incitar o contrabando nos seus clientes, a declarar, por exemplo, bolacha, mas no meio das bolachas coloca cigarros. E as suas declarações, várias, ele tem feito isto. O importador, exportador, que tem esses mecanismos. Então, o tribunal pode, para além de confiscar, para além de condená-lo ao pagamento da multa prevista, pode, no caso, porque a lei prevê, arbitrar uma pena acessória, que é a cassação da sua carteira de despachante, ou a sua carteira de importador, exportador. E nesses casos do bem, por exemplo, a lei também já prevê que o produto de um ato criminoso ou o meio utilizado para a prática de um ato criminoso, ela deve ser confiscada e revertida a favor do Estado. Então é nessa base que os tribunais têm aplicado essas penas acessórias. São mesmo penas acessórias. Elas só são admissíveis quando previstas. Se não forem previstas, aí seria exatamente a dupla sanção a uma infração. Então, não são todos os casos. Não são todos os casos. Senão seria muito duro Sim. essa questão. Seria, e não só, porque o objetivo do Estado, o último fim do Estado, é arrecadar receitas. Se é arrecadar receitas, o Estado está preocupado em confiscar os bens, estamos a afundar o nosso empresariado. Aliás, se formos a ver, para os crimes fiscais, tanto aduaneiros, há uma previsão de pena de prisão, né, 2 a 8 anos. Mas na história dos tribunais, quer fiscais, quer aduaneiros, que eu saiba, existiu apenas uma detenção. Não me lembro de ter ouvido
algum outro caso em que um empresário ou um comerciante foi preso ou detido. Prontos, esta situação da detenção foi em Nacala, no âmbito de um processo de descaminho, Não. onde o juiz do Tribunal Aduaneiro ah, decretou a prisão preventiva. Mas depois aquilo levantou uma grande questão, que foi quem haveria de legalizar aquela prisão. Seria o juiz aduaneiro ou seria o juiz da instrução criminal? Essa era a minha questão. Aí ficou-se nisto e foi descortinado que pronto, seria o juiz da instrução criminal e claramente que depois da instrução o processo seria remetido ao tribunal aduaneiro e tudo mais, mas houve pagamento de caução, foi arbitrada uma caução, porque também tratam-se de crimes que, enfim, o último envolve bens econômicos, ou seja, envolve dinheiro, tanto é que as multas estão previstas, então facilmente pode ser arbitrado uma caução. O objetivo do Estado não é exatamente prender os comerciantes, mas é que eles sejam exímios cumpridores da norma, porque só assim o país desenvolve. Nós sabemos que os tributos contribuem para o orçamento do Estado, senão a maior verba do orçamento do Estado há de vir dos nossos bolsos, né? Exatamente. E esse contributo, então é mais ou menos por aí. Ok. Agora, recuperando aqui agora o seu raciocínio anterior relativamente aos desafios estruturais da gestão fiscal, falamos, por exemplo, da digitalização, assim é que é. Ahm, Vemos que é um grande desafio, mas um outro desafio que eu penso que é importante tem que ver com a especialização de quadros. Nós, na nossa praça, temos advogados especializados para tratar com os litígios fiscais. São poucos, na verdade. Muitas das vezes, os contabilistas, infelizmente, têm. Porque os contabilistas o que é que fazem? Na verdade, são eles que lidam da parte tributária dos empresários comerciais. E os contabilistas já acham-se que, prontos, que podem enfrentar o processo fiscal. Mas até podem, na fase administrativa. Na fase contenciosa, jurisdicional, primeiro porque existe lá um advogado, né? O advogado, em certas situações, em outras não, mas a constituição de advogados, realmente, a questão de formação de quadros é de extrema importância. É importante que não existia procuradores específicos para a jurisdição tributária. Felizmente, há uns anos atrás houve a primeira formação disto, depois houve uma segunda, procuradores de primeira da jurisdição administrativa. É necessário que essas formações sejam contínuas. E um outro desafio, por exemplo, da jurisdição é a existência de um tribunal de relação. Nós sabemos que, por exemplo, todos os processos recorridos dos tribunais fiscais, aduaneiros, assim como administrativos, estes passam para o Tribunal Administrativo Central, né, que olharíamos como uma espécie de tribunal superior, ou Supremo Tribunal Administrativo, mas não é essa a designação que temos, mas é o Tribunal Administrativo que está em Maputo, que recebe todos esses casos. Consequência disso, há a questão da falta de celeridade, Exato. A lentidão processual. a lentidão processual ali, porque apesar de estarem lá dividido em 3 secções, temos a primeira que lida com o contencioso administrativo, a segunda que lida com o contencioso tributário, ou seja, fiscal e aduaneiro, e a terceira, fiscalização de contas, mas o país, quer dizer, estamos a ver que as jurisdições, os tribunais estão a se espalhar um pouco por todo o país. E quem sabe, num futuro próximo, teremos tribunais distritais fiscais, tribunais distritais aduaneiros. Pode ser que chegue numa fase em que, por exemplo, o Tribunal Aduaneiro de Sofala não vai conseguir cobrir todos os distritos, Exato. principalmente nas províncias onde tem fronteiras, né? Onde tem fronteiras, vamos imaginar Maputo, tem várias fronteiras, Tete tem fronteiras, Niassa também, Em Manica, Manica tem fronteiras, então isto teria uma maior demanda. maior demanda e quem sabe pode-se criar, pode-se falar da existência de tribunais distritais. Então, para isto é preciso reforçar a formação de quadros. E pronto, e maior celeridade nos processos
a nível dos recursos, né? Mas claramente porque recebem processos de todos os tribunais. E aí trabalham 3 juízes conselheiros em cada na secção, por exemplo, fiscal e aduaneira, e a receber todo o país. Isso é um desafio também que pode se impor ao Conselho Superior da Magistratura. E a solução seria criar um tribunal de relação. Sim, 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 um tribunal de relação, exatamente, e que seria uma espécie de um tribunal intermédio, né? Exato. Que atenderia Especificamente, especificamente. a primeira, assim, os recursos, no caso, podia-se numa primeira fase criar regionais, Exato. né? Fazer regionais, e sim, seriam regionais mesmo, que era para não também depois colocar isto, banalizar, né? Exato. Banalizar os tribunais de relação. Os tribunais fiscais e aduaneiros que existem são de nível provincial. Provincial, sim, sim, Ok. sim, são de nível. Não temos Não distritais. temos então. distritais, sim, sim. Ok. Nível Ok. provincial. Essa era uma questão que sempre Exato. criou uma certa curiosidade. É. Agora, doutor, como avalia o nosso sistema fiscal, a nossa jurisdição fiscal moçambicana com os outros países da região? Vamos falar, por exemplo, dos países que pertencem à lusofonia. Ah, Qual é o direito comparado que faz em torno disto? Pronto, Portugal tem uma experiência diferente, como eu dizia no início, este é um tribunal tributário, né? O tribunal tributário está acoplado às duas jurisdições, fiscal e aduaneira, né? Portanto, no Brasil também há jurisdição especializada, de uma forma, também há jurisdição especializada que eu saiba. Em Angola eu não tenho assim ciência da existência de jurisdição especializada em matéria tributária, mas como olhando assim de uma forma generalizada, aí eu acho que Moçambique está num bom caminho. Uma das coisas, aliás, desculpa voltar à questão anterior, Fica à vontade. quanto aos desafios, uma coisa que atualmente tem muito sido criticado é a figura do juízo privativo das execuções fiscais. Exato. O juízo privativo das execuções fiscais é, é um não tribunal, ou seja, aquilo é uma extensão da autoridade tributária com competência para executar. Mas depois, o juízo privativo emana, por exemplo, faz penhoras. E nós aprendemos que a penhora não é um ato administrativo, a penhora é um ato jurisdicional. Exato. Portanto, e agora está a haver uma confusão entre os bancos e o juízo privativo. Aqui em Sofala não, mas em outras províncias já tomei conhecimento a respeito disso. Porque um dos fatores da quebra do sigilo bancário é que haja uma ordem do tribunal. Então, tem havido quebra do sigilo bancário por ordem do juízo privativo das execuções fiscais. Mas o juízo privativo é uma instituição administrativa. Então, eu, se fosse advogado, por exemplo, numa situação em que o meu cliente é cativado a sua conta, eu entraria com um processo contra, do ponto de vista de ilegalidade. Porque e até fazia uma denúncia ao Banco de Moçambique, uma reclamação ao Banco de Moçambique. Por quê? Efetivamente, nós estamos a dizer que o banco cativou a minha conta bancária por uma ordem da administração pública. Mas a lei é clara que só os tribunais podem o fazer. Então, é a hora de se atualizar a legislação na jurisdição fiscal. Nós temos um Código de Execuções Fiscais que demanda da era colonial. Nós temos o contencioso, a lei do contencioso tributário, também demanda, é de 1942, a lei do contencioso tributário. E algumas disposições já não se enquadram com a realidade atual. Então, é importante que haja essa dinâmica, adequar as leis processuais à legislação substantiva. Porque nós temos, por exemplo, a reforma do sistema tributário em Moçambique já sofreu várias alterações. Por exemplo, a Lei Geral Tributária, que nós chamamos de Lei Geral Tributária, que é a Lei do Ordenamento Jurídico Tributário, já sofreu umas duas revisões. Então, se está-se a fazer revisão no direito substantivo, o direito adjetivo tem que acompanhar. Então, há que haver isso. Portugal, olhando na questão jurisdicional, Portugal, a Lei Geral Tributária portuguesa já sofreu várias alterações. A Lei do Contencioso Tributário também, sobretudo
na grande alteração do administrador-juiz para o juiz, um juiz jurisdicional, vamos assim Exato. dizer. De direito. Não, juiz de direito, Assim, juiz de direito, E na sua opinião, sendo assim, o juízo privativo das execuções fiscais e os tribunais fiscais, sendo organismos distintos, com competências distintas, podem coexistir dentro do nosso ordenamento jurídico, tendo em conta que o juízo privativo das execuções fiscais, em algum momento, acaba beliscando aquilo que é a ação do próprio tribunal fiscal. Podem coexistir? Mas tem que haver competências bem definidas, porque mesmo agora, por exemplo, com a criação da secção de polícia, porque o juízo privativo das execuções fiscais está lá para cobrar a dívida do Estado. Ok. Mas depois pergunta-se, imagine uma decisão do Tribunal Fiscal, vai ser executado no juízo privativo? Claramente que não, porque o Tribunal Fiscal é competente para executar as suas decisões. Então, agora, por exemplo, com a criação da secção de polícia, porque o juízo privativo, no âmbito desta abertura da competência, cobrança de dívidas do Estado, cobrava multas, cobra até hoje, faz a execução de multas, e outras dívidas que advêm. Se formos a ver, muitos dos contribuintes, por exemplo, que me têm aproximado aqui, são multas aplicadas pelo Conselho Municipal que estão sendo executadas no juízo privativo das execuções fiscais. À luz do contencioso, aliás, à luz do Código das Execuções Fiscais, está correto, ok? Mas, nesta fase, porque não é uma dívida tributária, não vai ser cobrado no Tribunal Fiscal. Não. Aí está correto que assim o seja. Mas a penhora, por exemplo, tanto é que, havendo embargos, o juízo privativo já não resolve embargos, remete o processo para o Tribunal Fiscal. Tá vendo? Então, isso cria morosidade do processo. Sim, é Cria morosidade. Estamos a ver, por exemplo, um empresário comercial que viu a sua conta corrente da empresa cativado, tem pagamentos por fazer e tudo mais, embargou o juízo privativo até remeter ao Tribunal Fiscal, o Tribunal Fiscal citar as partes e tudo mais. Como é que fica a conta deste contribuinte, ou desse empresário? são muitos Negócio, exatamente. E depois quem vai arcar? Efetivamente, não podemos chamar a responsabilidade civil do Estado ali, porque efetivamente está a enfrentar um processo jurisdicional. Então, E é a economia que sofre. é a economia que sofre, exatamente. São importações que têm que parar e muita coisa. Mas nós não podemos, assim, eu estive aqui a pensar, incorporar o juízo privativo das execuções fiscais dentro da jurisdição fiscal, ou uma espécie de uma secção, sei lá, ah, no sentido de permitir com que haja maior celeridade, ou seja, o juízo privativo das execuções fiscais exercer o seu papel, que é de cobrar as dívidas do Estado, como disse, dentro dessa jurisdição. Ou por outra, podia ser uma opção. Ou por outra, é que o juízo privativo não seja uma extensão da autoridade tributária, seja efetivamente um tribunal. Exato. Também pode ser, porque lá Tribunal autônomo. autônomo pode ser enquadrado num tribunal fiscal, como pode ser um tribunal autônomo, dada a natureza e tudo mais, pode ser um tribunal autônomo. E o próprio nome em si já Sim, remete à ideia de. exatamente, É, exatamente. é. Ele pode assim ser, porque ser uma extensão da autoridade tributária, vamos continuar sempre com esta questão, até porque o juiz, o dito chamado juiz, do juízo privativo das execuções fiscais, não é juiz de direito. Ok. Mas ele tem a estrutura toda. Tem um cartório, tem um escrivão, tem um oficial de diligências e tem uma estrutura toda. Ou seja, funciona como um tribunal, mas não é um tribunal. Essa é a conclusão que podemos chegar. Exatamente. Ok. Doutor, a nossa conversa está muito boa, mas acho que é no fim da nossa conversa. Gostaríamos de nós continuar aqui a partilhar mais da sua experiência. Bom, mas o tempo já não nos permite. Gostaria que já ficar uma mensagem aos nossos internautas, àqueles que têm especial apetência pelo direito fiscal e aduaneiro. Qual é a sua mensagem para esse nosso público-alvo? Pronto, para os que têm vontade e queiram, acima de tudo, as minhas últimas palavras é que invistam no estudo. Na verdade, é uma área pouco explorada, infelizmente, no nosso país. Em outros países, a área fiscal tem-se dito que é que dá muito dinheiro. Infelizmente, no nosso país não é muito explorado
eu penso que é um mercado, os advogados podem se especializar em direito tributário, direito fiscal, que muitas das vezes tem havido muito problemas dos advogados em atuar nesta área. Então, uma especialização em direito tributário seria pronto, o ICED tem este mestrado, tem este Sim, mestrado de Fiscalia Aduaneira. Doneira. Sim, acho que uma especialização nisto porque é um mercado bom para se explorar e, acima de tudo, é bom saber sobre os tributos, porque é a forma como nós contribuímos no Estado, né? Portanto, depois se questionarem, doutor, essa contribuição depois como é que é feita, como é que a gente vê, mas é importante que a gente continue a investir e queria convidar a todos a mesmo a entrar nesta linha de pesquisa que não vão se arrepender, que não vão se arrepender. Sim. Muito obrigado pela sua presença. A questão da contribuição, para onde vai, como é que é feita, vamos remeter a uma outra altura, um outro episódio do nosso podcast. Mas muito obrigado pela sua excelente reflexão e agradecemos profundamente pelo tempo e pela sua presença valiosa, pelos esclarecimentos que aqui nos prestou e compartilhou conosco. Aos nossos internautas, aos nossos amigos ouvintes, até uma próxima oportunidade e já sabem, sejam todos atentos com as questões aduaneiras. Até lá.